Muito boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo. Eu estou cumprimentando você ou vocês que estão ouvindo, né? Com um bom dia, boa tarde, boa noite. Meu desejo, a minha oração a Deus é que todos nós estejamos com saúde, né? Vivos estamos, porque estamos ouvindo, assistindo, né? Damos graças a Deus por Ele conservar a nossa vida aqui ainda na Terra e alcançamos mais essa gravação que Deus está permitindo que nós gravemos aqui no canal. Verdades eternas, invencíveis. Elas são eternas porque são verdades de Deus, né? E são invencíveis que também são em verdades de Deus. E também estão registradas na Bíblia, incrível que pareça, né? Deus tem um livro na Terra, né, que é a Bíblia, né, que contém a palavra de Deus, né, os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus, né, o falar de Deus para a nossa vida, né, para que nós, conhecendo esses mandamentos, conhecendo como é a vontade de Deus, conhecendo esse Deus revelado na Bíblia, esse Deus que se apresenta na Bíblia, e esse Deus que se apresenta também pela criação dele, né? A Bíblia diz que a criação revela a existência de um Criador, né? A criação de Deus é maravilhosa, né? Então nós podemos conhecer Deus através da criação de Deus, né? Das coisas criadas por Deus, né? Não é impossível, é impossível uma pessoa na sua mente normal ele não contemplar uma pessoa inteligente por trás dessa criação, né? Porque nós sabemos que nesse mundo, tudo que existe no mundo tem um Criador, né? Mesmo aqui na esfera humana que nós vivemos aqui na Terra, quando você vê um carro, você logo imagina, quem é o fabricante desse carro? Ah, é tal marca, né? Quando você vê uma casa, quem construiu essa casa, né? Todo mundo, é lógico você crer que as coisas que existem nesse mundo tem alguém que desenvolveu, que projetou, que criou, né? Coisa e tal. Então, como nós podemos, na nossa sã consciência, olhar para o universo, lindo como ele é, tão maravilhoso como é, né? Olhar para a criação de Deus aqui na Terra, né? Desde os legumes, os vegetais, a grama, as árvores, né? Os rios, os animais, os peixes, né? E mais o clima e tudo isso funcionando, né? De uma maneira maravilhosa, né? E olharmos para nós mesmos, seres humanos, como é complexo o corpo humano, o nosso ser humano na Terra, né? Como é bem feito, né? Deus fez bem feito, né? A obra de Deus é perfeita, a Bíblia mostra, né? E, e a pessoa achar que não, que isso é obra do acaso, não tem ninguém que projetou, que planejou. Não é lógico, né? A lógica da fé é que a fé mostra, Deus mostra na palavra de Deus, de que, de fato, nós, seres humanos, e toda a criação que existe, tem um Criador, uma pessoa que projetou, que planejou, que arquitetou como é que seriam as coisas criadas. Porque nós aprendemos na Bíblia Sagrada, e isso está lá no livro de Timóteo, se não me engano, 1 Timóteo 6, né, versículo 15, 16, 17, diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Então, Deus, Espírito, Deus é Espírito. Cristo, que é o Filho de Deus, a maior autoridade do universo, que viveu aqui na Terra, como um homem, foi Cristo, né? E de acordo com o ensinamento da Bíblia, Cristo ele é filho do Deus eterno. Cristo diz, Deus é Espírito. Então, é uma autoridade que já viveu aqui na Terra, foi Cristo. Então, Cristo é a maior autoridade na Bíblia aqui na Terra, né? E Cristo diz que Deus ele é Espírito. E mais ainda, ele diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, nós, nesse canal, verdades eternas, invencíveis, verdades de Deus, verdades que estão registradas na Bíblia, nós cremos em Deus. Nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas que existem no universo. Que Deus não é só o Criador do homem. Não, Deus é o Criador de todas as coisas que existem no universo. Sejam elas espirituais, invisíveis, sejam elas físicas, carnais, animais, né? Tudo que existe, né? A vegetação, a vida vegetal, né? A vida das árvores, né? Da flora, não é isso? Tudo isso é criação de Deus, né? E o homem, que é entre a criação de Deus, nós vemos pela Bíblia, ensina isso,
que o ser humano é o ser mais importante criado por Deus. Ou seja, a vida humana, o ser humano, nossa vida humana, é a vida aqui na Terra. Vamos restringir aqui agora. É a vida mais importante criada por Deus. Mais importante. E a Bíblia mostra que Deus, ele fez tudo para o homem. Puxa, que incrível, né? Que valor nós temos diante de Deus. Né? Deus, quando criou o primeiro homem, que nós já aprendemos em outras lives aí que estão no canal. Você pode assistir, você que está entrando hoje pela primeira vez, às vezes você já está ouvindo algumas gravações, não desista, não desanime. Eu sei que é um pouco demorado, eu procuro ser sucinto, eu procuro ser o mais rápido possível, porque é muita coisa para nós falarmos das coisas de Deus, da pessoa de Deus, da obra de Deus, né, da humanidade, né? Que 1 hora é um pouco, não é suficiente para a gente abranger só no tópico tantos assuntos para poder chegar a uma conclusão. Então, nós temos que ver que Deus, ele é um Deus maravilhoso. Deus criou o homem, né? E Deus ama o homem. Tudo que Deus fez no universo, a humanidade nem sabe disso, né? As pessoas nem sabem disso, em geral não sabem disso, mas de acordo com a revelação da Bíblia, tudo que existe no universo foi feito por causa do homem. Incrível, mas é verdade. O homem é o ser mais importante do universo. Abaixo de Deus é o homem. Deus está em primeiro lugar, né? E depois nós temos o homem como criatura de Deus, a mais importante entre todas as criaturas feitas por Deus, sejam elas espirituais, sejam elas aqui da Terra, né, físicas e assim por diante, né? Sejam elas invisíveis para nós, tudo foi feito por causa do homem. Puxa, então o homem tem uma importância grande para Deus. Deus ama o homem, né? Tanto que Jesus disse, Deus ama todos os homens, né? Porque diz na Bíblia que Deus faz com que a chuva caia sobre os bons e sobre os maus. Que a chuva caia sobre os justos e os injustos. Então nós vemos aqui que na Terra, de fato, na humanidade, existem 2 tipos de pessoas que vivem na Terra aqui. O homem justo, o homem bom, certo? O homem benigno, né? O homem piedoso, né? O homem caridoso, né? O homem amoroso, né? O homem que não faz mal ao seu próximo. Existe esse tipo de homem que vive na Terra, que a Bíblia chama eles de ovelhas, né? Porque é uma comparação, uma analogia que Deus faz na Bíblia, chamando os homens bons como ovelha, né? Porque a ovelha é um animal criado por Deus, e parece que eles não fazem mal a ninguém, né? A ovelha não é violenta, a ovelha é um animal manso, né? Até uma criança pode guiar uma ovelha, né? Ela não vai atacar, ela não é um animal feroz, ela não é um animal, né? Um animal que qualquer pessoa toca a ovelha, ela tem que inclusive ser protegida, porque ela é tão mansa que qualquer coisa pode pegar ela, comer ela, destruir ela. Então Deus compara o homem bom, o homem justo, com uma ovelha, né? E então na Terra existem ovelhas, existem pessoas boas, pessoas do bem. E também existem na Terra pessoas do mal, pessoas que são, vamos chamar assim, pessoas malignas, né? Que faz mal ao seu próximo e prejudica o seu próximo em todos os aspectos da vida humana. Não é só o homem que rouba o dinheiro físico, né, o dinheiro papel, né, o dinheiro na sua conta bancária. Existem essas pessoas que agem dentro da sua malignidade para tomar o seu dinheiro, né? Mas a malignidade do homem não é só no dinheiro. Tem pessoas que destroem a vida da sua esposa, né? Tem pessoas que facilitam a vida da sua mulher. A quem ele devia amar, ele é um prejuízo para ela. E vice-versa, mulheres também que prejudicam o seu marido, são pessoas do mal, né? Como tem filhos que traz sofrimento para os seus pais, né? Okay? Tira o sono dos seus pais. Mas tem filhos que são bondosos, né? Os pais nem se preocupam com eles, que eles são tão responsáveis, tão gratos por serem filhos dos seus pais, que os seus pais descansam nos filhos, né? Mas tem filho que dá um trabalho danado, é isso? Então, na Terra, vamos aprender nesse canal, você precisa aprender isso. Na Terra existem 2 tipos de pessoas que vivem na Terra. Os justos e os injustos. E esses justos e injustos vivem misturados. Aqui na Terra, os justos vivem junto com os injustos, né? E, consequentemente, obviamente, que as pessoas injustas, elas prejudicam exatamente, principalmente quem? As pessoas boas, né?
As pessoas bondosas, né? As pessoas caridosas, as pessoas inocentes, né? As pessoas justas, sofrem na mão dos injustos. Mas diz Jesus que Deus faz que a chuva caia sobre o bom e sobre o mal. Nesta vida que nós vemos aqui na Terra, nessa vida humana, natural aqui na Terra, vive junto o justo e o injusto. Deus é o criador de todo o homem, né? Porque nós aprendemos já em outras lives aí que Deus é o criador do homem. E o homem não pediu para existir. Né? Eu estou vivendo nesse mundo, mas eu pedi para existir. Eu não pedi para nascer aqui. Né? E nem você que está me ouvindo, ou vocês que estão me ouvindo, pediram para nascer nesse mundo. Né? Então, por que nós existimos nesse mundo? As pessoas falam assim, de onde o homem veio, para onde o homem vai? Não, nós existimos nesse mundo porque Deus um dia teve um desejo no seu coração, na eternidade passada, de ter seres semelhantes a Ele. E esse ser que é semelhante a Deus, de acordo com o ensinamento da Bíblia, é um ser humano, né? Que Deus criou segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Está lá em Gênesis 1:26, criou Deus o homem, né? Conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, Adão pediu para existir? Adão não existia, nós temos que aprender que Adão não existia. Existem ensinamentos no mundo que diz que o homem já era espírito, vivia com Deus na eternidade, já era filho de Deus lá, né? E Deus pegou esses espíritos que eram filhos de Deus e enviou eles para a terra, e aí cada um de nós somos um espírito que vivia com Deus, já era filho de Deus, e Deus mandou nós aqui na terra para nós termos experiências carnais. É ensinamento que está em tantas religiões do mundo, né? Mas o ensinamento da Bíblia não é esse. O ensinamento da Bíblia é que Deus disse lá, façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. O homem não existia. Quando chegou no 6º dia da criação, Deus colocou a cabo essa intenção, esse desejo de Deus de criar um homem, um ser parecido com ele, né, a sua semelhança, que esse ser tivesse também a opção de querer viver com Deus ou não viver com Deus. Né? Deus criou o homem com vontade própria. Quando Deus criou Adão, o primeiro homem que Deus criou, o primeiro ser humano que viveu nesta vida, aqui na Terra, no planeta Terra, aqui na Via Láctea, no sistema solar, né, que é onde nós estamos, né, e também dentro da Via Láctea, né, o primeiro ser humano que Deus criou no universo foi Adão. Né? Então Adão foi formado do corpo dele, do pó da terra, e Deus criou também no 6º dia da criação, Deus criou o espírito humano. E Deus colocou dentro do corpo de Adão, quando Deus soprou em Adão o fôlego que dá vida. E aquele corpo criado por Deus do pó da terra, com água e terra, né? Porque a ciência prova que o nosso corpo humano ele é constituído de água e de terra. Tem uma parte sólida, uma massa do nosso corpo, que é uma parte menor, não sei se é 10 ou 15% de massa, né? Mas outra parte é água, né? Então, Deus criou o corpo humano do pó da terra, junto com a água, e Deus formou o corpo de Adão, né? Que Deus fez um boneco de barro. Deus não criou um boneco de barro, Deus criou um corpo humano. Então Deus pegou a terra, Deus mesmo, o homem é uma criação direta de Deus. O ser humano não foi como Deus disse para as outras criaturas que existem na terra. Deus falou para a terra, Deus deu autoridade à terra, Deus deu poder à terra de gerar filhos, de gerar seres vivos. Né? Deus diz, produz a terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie. Então esses seres que vivem na terra, os animais aí que nós conhecemos hoje no nosso tempo, o cavalo, o boi, o macaco, o gato, o cachorro, a cobra, o jacaré, enfim, assim por diante, esses animais, eles foram produzidos pela terra. Né? As formigas, os cupins, né? Os insetos, né? Tudo veio da terra. A terra que produz. A terra também é mãe. Ela que produz os seres vivos que existem na terra. Veio da terra. As árvores, né? Deus no 3º dia falou, produz a terra, né? Vegetação, né? E aí surgiram as árvores, né? A grama, né? Os legumes e assim por diante, né? E a criação de Deus, pô. E Deus criou através do poder da sua palavra. Deus deu poder à terra e Deus deu poder à água para gerar vida, né? E a água, Deus disse para a água, né? O que Deus havia criado, Deus deu para ela poder, produz a água, seres viventes, cada um segundo a sua espécie. E aí surgiram que os peixes, as baleias, né? Os golfinhos, a sardinha, né? A traíra, o lambari, produzido pela Deus, não fez direto. Mas diz na Bíblia, no 6º dia, Deus mesmo veio e tomou a terra e a água, e dela Deus formou o corpo humano. No corpo humano como nós somos hoje. O corpo de Adão estava ali deitado na terra,
né, em algum lugar lá que Deus colocou esse corpo, Deus fez o corpo, e era um corpo com todos os órgãos que nós temos hoje. Tinha coração, tinha fígado, tinha intestino, tinha né, as pernas, né, tinha os membros inferiores, né, os membros superiores, né, tinha a cabeça, né, todos os órgãos do nosso corpo, a boca, né, os membros, o nariz, os ouvidos, né, criou um corpo humano. Só que ele não tinha vida. É como uma pessoa quando morre hoje, nós vemos uma pessoa que morre, todos nós já presenciamos isso, né? Um parente nosso que morreu, um pai, uma mãe, um irmão, às vezes um vizinho, né? Um amigo que morreu e você viu ele morto ali no caixão, né? Ou em cima da cama. O corpo está completo ali. Não está completo o corpo? Tá, completo, né? Só que não tem mais fôlego de vida, né? O fôlego de vida foi embora, né? Porque aquele corpo ficou doente, aquele corpo não pode mais respirar, aquele corpo não pode mais sofrer uma doença grave ou às vezes um acidente, não dá mais para usar o corpo. Então o espírito sai do corpo, o espírito que Deus soprou no homem, o espírito que dá vida, o fôlego de vida, né? E o homem passou, e o homem aí, o corpo morre, né? Então, quando o espírito sai, o corpo morre. Perfeito? Assim era o corpo de Adão, antes de Deus soprar em Adão, fôlego de vida. Então, no sexto dia, Deus formou o corpo de Adão do pó da terra, e Deus formou também, Deus criou também. Essa é a lógica, façamos o homem não existia. Porque nós vemos pela Bíblia que o homem é um ser tripartido. Ele tem três partes: espírito, alma e corpo. O corpo veio do pó da terra, como todos os animais, todas as coisas que já existiram, toda criatura que veio aqui da terra, é da terra. E o corpo humano também foi feito da terra. Mas o espírito e a alma humana, que é o ser psicológico do homem, o ser espiritual do homem, esse daí veio da criação espiritual de Deus, que Deus colocou em Adão, quando Adão recebeu o sopro de vida, né? O fôlego de vida, para ele poder viver. Aí Adão se tornou um ser vivente, e dentro de Adão, desse ser vivente de Adão, tem o quê? Tem a alma e tem o espírito. Isso está registrado lá conforme o apóstolo Paulo, que é uma autoridade de Deus no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, né? Ok? E o apóstolo Paulo reconhece em 1 Tessalonicenses 5:23, depois você pode ler, o apóstolo Paulo reconhece que o ser humano ele tem três partes, que ele diz lá: santificai para Deus o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Né? Devemos santificar as três partes do nosso ser natural aqui na Terra. Então, o ser humano, nós temos três partes principais: corpo, físico, terreno, carnal aqui da Terra, e temos também o espírito e a alma que veio da criação espiritual de Deus. E Deus colocou dentro de nós. Então nós temos que aprender isso. Nesse canal, nós estamos aqui para aprender a verdade de Deus, que você não vai ouvir essa verdade de uma maneira clara, correta, pura, sem segundas intenções, sem interesse em nada teu. Nós temos que aprender que Deus não precisa de nada nosso. Deus não precisa de nada nosso. Deus não precisa de nada do homem, né? Deus ele é autossuficiente. Deus é vida, né? Todas as formas de vida que existem no universo é criada por Deus, né? Tanto elas espirituais, né? Como os anjos são seres espirituais, os anjos são pessoas, né? Deus criou os anjos também diretamente. Os anjos são espíritos vivos que têm também coração, têm alma, né? São seres, são pessoas espirituais. Assim como nós, seres humanos, somos uma pessoa. Nós somos um ser também na Terra completo, né? Temos corpo físico, humano, aqui na Terra, o corpo carnal, e temos também dentro desse corpo o espírito e a alma, que é da obra criativa de Deus lá do espiritual, né? E eu estou fazendo aqui um pequeno resumo, você que está acompanhando, está assistindo, você já mais ou menos já sabe disso, mas tem pessoa que está chegando agora, né? Então, não tá, às vezes vai ter uma dificuldade de aprender, né? Então nós temos que aprender assim, que Deus, ele criou o homem. Adão não pediu para existir. Adão não pediu para existir. E como você e eu não pedimos para existir, né? Nós nascemos nesse mundo por dois motivos principais, que é Deus criou o primeiro homem, Adão, e quando Deus criou Adão, Deus falou para Adão, crescer e frutificar e encher a terra, né? E depois Deus, sim, criou Eva, o corpo de Eva diretamente, né? E também pegou a costela de Adão, né? E, então nós aprendemos já aqui que o corpo de Adão veio de onde? Veio do pó da terra. O fôlego de vida de Adão veio de onde? Veio de Deus, veio do sopro de Deus. O sopro de Deus veio de onde? Veio de onde o sopro de Deus? Veio de dentro de Deus, né? É uma parte de Deus, o sopro de Deus. Certo?
E também o espírito que Deus criou, Malaquias diz que Deus criou, Deus tinha um espírito. Deus podia ter criado 10 Adão e 10 Eva, mas Deus não fez assim. Diz a Bíblia que Deus criou um espírito humano e colocou dentro de Adão, do corpo de Adão, que vivo, com fôlego de vida, vivendo dentro desse corpo. Deus colocou o nosso verdadeiro eu, o espírito é a nossa verdadeira pessoa. Vamos aprender isso. O espírito é uma, vamos chamar de uma matéria, para ficar mais inteligível, vamos dizer assim, o espírito, assim como existe a terra, que é a matéria-prima do nosso corpo, né? É a terra, né? Que foi, mas o espírito nosso tem uma matéria-prima dele, que é o espírito que Deus possui o espírito é de Deus. E desse espírito que é de Deus, Deus tirou um pedacinho dele, vamos dizer assim, e formou o espírito humano, criou o espírito humano. Um espírito. E colocou dentro de Adão. E a alma, que a Bíblia diz que a alma do homem é o nosso ser, vamos chamar assim, o nosso ser psicológico, é o nosso ser emocional, né? É a alma, né? Vamos dizer assim, né? Não vamos aprofundar aqui, senão a live não termina. Então, mas só para dar uma ideia. Então a alma nossa e o espírito estão intrinsecamente ligados um ao outro, ninguém pode separar, só Deus pode separar com a sua palavra. Só Deus pode saber o que é alma, o que é espírito, e assim por diante. Então a Bíblia diz que só Deus pode separar alma do espírito. Então Deus pegou esse ser espiritual, que é o nosso verdadeiro eu, e colocou dentro do nosso corpo. O nosso corpo é uma veste. O nosso corpo é uma casa para o nosso espírito. O nosso verdadeiro ser, que Deus quer lidar com ele, né, é com o nosso espírito. Por quê? Porque o nosso espírito, ele é eterno. A partir do momento que Deus criou o espírito humano não morre no sentido de deixar de existir. O nosso corpo humano morre, né? Ele volta para a terra, se desfaz da terra, né? Vira terra, né? Hoje é carne, né? Mas quando a gente sai o fôlego de vida, sair desse corpo natural aqui nosso, o nosso corpo desfaz da terra, né? Ou no fogo, ou na terra, ou na água, acaba, né? Ok? Mas o nosso espírito, ele não morre, ele não acaba. O espírito nosso é eterno. Por que a Bíblia diz que... Porque nós sabemos que o espírito não morre. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. E a Bíblia diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade, né? Deus sempre existiu. Por quê? Porque Deus é espírito. Espírito não tem começo para o espírito, nem fim, nem nada. O espírito é eterno. Deus, espírito, ele é eterno. E desse espírito que Deus é eterno, né? Desse espírito que é de Deus, Deus tirou lá um pedacinho dele, vamos chamar assim para ficar inteligível, né? Deus tirou um pedacinho desse espírito que é eterno e Deus criou também o espírito humano. Certo? E como esse espírito humano nosso veio de uma matéria que não morre, não deixa de existir, o nosso espírito é eterno, né? Ele não morre também, ele está dentro de nós, ele não morre, morre o nosso corpo físico, né? Então, nós temos que entender isso no canal aqui, nós precisamos entender. Nós temos muitas lives aí, eu estou tentando aprofundar para nós avançar para outras partes da Bíblia, para outros ensinamentos que Deus quer que nós aprendamos, né? Para que nós não sejamos enganados, né? Que nós não sejamos pessoas duvidosas daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai fazer, ok? Então nós vemos assim que nós precisamos de entender isso, né? Que nós seres humanos somos uma criação especial de Deus, né? Deus mesmo fez nós diretamente, né? Formou o corpo humano do pó da terra e também criou o espírito e a alma e colocou dentro do corpo humano. Quando Deus soprou em Adão, o fôlego da vida. E Deus só criou um espírito humano, que foi o espírito que Deus colocou em Adão. Mas quando Deus colocou em Adão, Deus disse para Adão, crescer e multiplicar e encher a terra, né? Então o espírito nosso e o nosso corpo humano, né, pode se multiplicar, né? Entendeu? Isso que a gente tem que entender. E tanto é verdade que quando Deus criou Eva, formou Eva, Deus não formou Eva mais do pó da terra. O corpo de Eva não foi formado do pó da terra. Eva foi o segundo ser humano que viveu no universo, que viveu aqui na Terra, no sistema solar, né, no planeta Terra, né? Lá no Éden foi Eva. Primeiro Adão, e depois Adão se sentiu só, eu não vou aprofundar aí, Deus criou uma companheira para Adão, né? Uma adjutora, uma companhia para Adão, para se completar Adão, né? Vamos aprofundar nisso futuramente. Então, Deus criou a Eva, mas Eva não foi feita do pó da terra, Eva foi feita do corpo de Adão. Diz que Deus tirou uma costela de Adão, né? Essa história é muito conhecida, Deus deu um sono sobre Adão, né?
E eu já disse em outra live aí que, na realidade, ali, provavelmente, Deus deu o quê? Deus aplicou a primeira anestesia geral no ser humano, na face da história da humanidade, né? O homem foi descobrir a anestesia geral agora, no século passado, no começo do século passado, parece que ainda não existia anestesia geral. Ela foi descoberta, vamos dizer, há 100 anos, mais ou menos, a anestesia geral, né? O homem antes não sabia o que era anestesia geral. Então, Deus, quando Deus deu sono, a Bíblia diz que Deus deu um sono pesado sobre Adão, né? E aí tirou uma costela de Adão. Deus usou a palavra sono lá, que é traduzido como sono na tradução, porque não, Deus falou assim, ó, Deus deu uma anestesia geral em Adão. Ninguém ia saber o que era anestesia geral. Mas se Deus disser, ó, eu dei um profundo sono sobre Adão, e Adão adormeceu, e aí eu tirei uma costela de Adão, né? E dela fez. Isso é plausível, né? Porque quando a gente está dormindo mesmo, profundo sono pode carregar você, tirar você da sua cama, colocar lá na rua e você não vai ver. Se você estiver realmente dormindo, né? Ok? Mas, então, Deus está usando uma expressão sono, porque é uma coisa inteligível na época mesmo que foi escrita a Bíblia, né? Muito bem. Mas Deus, então, tirou a costela de Adão e Deus fez Eva. E também do espírito de Adão, humano, e da alma humana de Adão, que Deus criou, ela pode se multiplicar também. Então Deus tirou lá um pedacinho, vamos dizer, da alma de Adão, né? E colocou em Eva, do espírito de Adão, e colocou em Eva, né? Então, multiplicou, não era? Era um, agora já é dois. E da união conjugal de Adão e Eva nasceram seus filhos. E dos filhos de Adão, como que eles eram? Ele era constituído de corpo humano, que era o corpo humano de Adão e Eva, e também da alma e do espírito de Adão e Eva. Então nós somos a multiplicação de Adão e Eva. Nós não é que Deus criou milhões de espíritos e Deus agora está mandando esses espíritos aqui para a Terra. Eu sou um espírito, você é outro espírito. Não, nós somos um espírito criado em Adão. E Adão, Deus deu o poder de Adão se multiplicar, se reproduzir, ser fecundos, né? E encher a Terra, né? Ok? Então nós temos que aprender isso. E lá diz na Bíblia, por que Deus fez só um espírito? Porque Deus busca uma descendência piedosa, né? Desse espírito. Depois vamos aprofundar nisso, né? Ok? Mas então, graças a Deus, que nós vemos, assim como eu disse agora há pouco, né? Para parar só aqui nesse assunto, né? Eu estou só fazendo uma retrospectiva aí, né? Para a pessoa entender que nós somos um ser especial, criado por Deus. Nós não somos como a ciência humana, parte da ciência, não digo que é toda a ciência, né? Mas parte da ciência quer mostrar que nós, seres humanos, somos descendentes de seres que já viveram há milhões de anos atrás, né? Eles citam lá os hominídeos, homo sapiens, os neandertais e outros tipos de criatura que eles dizem que são nossos precessores, né? O homem moderno hoje é descendente desses seres que se evoluíram ao longo dos séculos, dos milênios, e chegou a nós hoje, seres humanos. Mas essa narrativa aí uma narrativa não é verdadeira. Porque a narrativa da Bíblia é que Deus criou o homem, o primeiro homem criado, o primeiro ser humano que existiu no universo, aqui na Terra, foi Adão. E o segundo ser humano criado por Deus, formado por Deus, foi Eva, a primeira mulher. E o primeiro homem e a primeira mulher, depois eles se cruzaram e aí geraram seus filhos, e o resultado é nós hoje aqui na Terra, essa população imensa de bilhões de pessoas que vivem na Terra, todos nós viemos de um mesmo espírito, somos descendentes de Adão e Eva. Aquelas criaturas que viveram na Terra antes de Adão, porque Deus criou Adão no sexto dia, mas a Bíblia mostra que no quarto dia, quinto dia, Deus já criou seres vivos na Terra através da Terra. Deus produz a Terra, seres vivos, da água e da Terra. E aí surgiu milhões, milhares de criaturas, né? E entre essas criaturas poderá ter tido, e a ciência mostra que tem, crânios muito parecidos com o crânio humano, né? Que eles atribuem a esses hominídeos que viveram, segundo eles, há 2, 3 milhões de anos, 10 milhões de anos atrás, né? Ok? Ou até muito mais, né? Depende da corrente de ensinamento. Uns acham que os nossos antecedentes que geraram nós, de quem nós descendemos, eles já viram a Terra há 400 milhões de anos. Mas isso é teoria, né? Não é verdade. A verdade é a verdade de Deus. Deus é que a verdade é a verdade, e nós vamos aprender isso. A verdade vem de Deus. Deus é verdade. Deus não mente. Não existe mentira em Deus. Se Deus diz que Ele é o Criador do homem, e o primeiro homem que Deus criou foi Adão, ninguém vai poder provar o contrário. Pode cavar a terra aí e gastar bilhões que eles gastam fazendo isso, para tentar provar que o homem é descendente de outros seres. Não é verdade. A verdade é que Deus criou Adão, o primeiro homem, e Adão viveu na terra já há milhares de anos, milhões de anos, que Adão foi, quando Deus criou Adão,
Adão ficou na terra sozinho, andando com Deus, né? Quanto tempo a Bíblia não revela, mas provavelmente Adão ficou milhares ou milhões de anos, ele e Deus andando na terra. Porque Adão não morria naquele tempo, não tinha morte de Adão. Né? Porque Adão não tinha pecado, né? Então Adão, e Adão dominou toda a criação de Deus, né? Você acha que Adão fez isso em um dia de 24 horas? Não. Para Adão dominar toda a criação de Deus, levou milhões de anos, né? Ao ponto que quando Adão terminou, diz que Adão se sentiu só, né? Adão se sentiu porque ele não achou nenhuma criatura parecida com ele. Porque se já existiam seres humanos, já existiam outras mulheres, não é Deus criou uma mulher para Adão, né? É que naquele tempo não tinha, só Adão era humano, só Adão era um ser humano semelhante a Deus, parecido com Deus. E aí, quando Deus viu que Adão se sentiu só, depois de ver toda a criatura, as criaturas da terra, provavelmente Adão viu aquelas criaturas que pareciam com ele, né? Esses hominídeos, esses neandertais, esses homens lá da idade, que eles falam, idade da pedra, idade lá do, sei lá, né, que eles chamam lá, idade do alumínio, sei lá, coisa de 100 mil anos, 200 mil anos atrás, né, que já existia seres da Terra, e não tem nenhuma dúvida, isso pode ter acontecido sem dúvida nenhuma, mas não eram seres humanos que criaram muitas cidades e obras e ferramentas e coisas na Terra, porque eram seres que tinham uma inteligência parecida com a do homem, né, e criaram muitas coisas que hoje é encontrado na Terra, aterradas, coisas e tal, né, muito bem. Mas nós, nesse tópico, nós vamos ver assim que Deus criou Adão, e Deus, quando criou Adão com vontade própria. Deus não criou Adão como se cria um robô, né? Um robô, não é, não. Deus não criou o homem como um ser robótico. Não, Deus criou um ser humano, um ser vivo. Um ser que, e nesse ser vivo, como Deus tem vontade própria, né? E a vontade própria de Deus está expressa aonde nós podemos ver? Que a Bíblia diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Então Deus é um ser, nós já aprendemos em outras lives aí, eu gostaria que você assistisse depois. Eu sei que é demorada, é 1 hora, né? 1h20, 1h30. Então assiste 2 vezes, 3 vezes, né? Mas assista todo tópico, né? Leia a Bíblia, não fique só ouvindo minhas palavras, o meu ensinamento, não, porque a Bíblia é o livro de Deus, né? Está escrito a vontade de Deus na Bíblia, né? A Bíblia é um livro histórico que conta a história da humanidade, a história do povo de Israel e a história da igreja, né? Mas nele contém também a palavra de Deus, né? Os mandamentos de Deus, o ensinamento de Deus para o bem do homem, para a felicidade do homem, nesta vida e na eternidade, né? Então, não fique só nas minhas palavras, leia também, você vai ver lá, leia Gênesis capítulo 1, 2, 3, 4, né? Vamos aprender a ler a Bíblia, né? Não vamos ficar entretidos só com a internet, só fazendo coisas da vida dos outros, se o artista casou, se ele se separou, se o time de futebol está ganhando, está perdendo, se vamos se envolver só com política, esquecemos da prioridade da nossa vida, que é o quê? Por que Deus nos criou, né? Se Deus fez ser tão especial, Deus tem um propósito para o ser humano. Vamos aprender a conhecer o propósito de Deus através da verdade de Deus, que Deus quer ensinar para nós, e Deus não cobra nada nosso. Deus não está cobrando nada. Eu estou ensinando aqui, pela misericórdia de Deus, e não estou cobrando nenhum centavo seu, nenhum milésimo de centavo. Não, é de graça. Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. Os apóstolos disseram, saímos pelo mundo sem nada cobrar dos homens, sem receber nada dos gentios. Né? E outra parte da Bíblia, Deus diz assim, olha, compras a verdade, mas não a venda. A verdade não é para ser vendida. Tá entendendo? Vamos aprender esses significados todos, né? Então nós estamos aprendendo aqui as verdades de Deus, o que o homem pode assistir, né? Você é pobre, pode assistir o canal Verdades Eternas e Invisíveis, as Verdades Eternas e Invencíveis, é grátis, né? O pobre pode assistir. Né? E o rico também pode assistir, né? Porque o rico pode pensar, pô, esse cara vai pedir dinheiro, vai vender alguma coisa para mim aí, quer ver? Não, é de graça. Se você é rico, você não vai gastar o seu dinheiro para aprender essas verdades que são de Deus. E se você também é um homem pobre, você vai assistir também, que você não vai cobrar, você não vai dizer assim, eu vou assistir que tem que pagar. E eu não tenho dinheiro para pagar. Não, é de graça, né? É um presente de Deus para a humanidade agora, no final dos tempos, esse canal que vai abordar todos os aspectos da vida humana. Como é que Deus nos criou, por que Deus nos criou, qual o objetivo de Deus e assim por diante. Então, nesse tópico aqui, eu vou só para dar uma claridade aí nessa questão da humanidade, né? Porque tem muita gente nesse mundo que diz assim, tá vendo, os cristãos dizem que só eles vão ser salvos, né? E essa é a verdade mesmo, tem muitas correntes de pensamento dentro do cristianismo que acham que Deus vai salvar só os cristãos, só os que creem em Cristo. Que os outros que não são cristãos, eles são pagãos, e eles vão morrer, e eles quando morrer, eles vão tudo para o inferno, vão tudo para o lago de fogo.
Ou então outros grupos, correntes de pensamento, ensinam que as pessoas que não são cristãs, que não guardam os mandamentos de Deus, que não conhecem os mandamentos de Deus, e que não conhecem a Bíblia, nunca leu a Bíblia, não conhecem Cristo, essas pessoas eles vão ser destruídos, né? Eles não vão também para o lago de fogo. Segundo eles, o lago de fogo não existe, mas existe a destruição eterna. Então essas pessoas que não são cristãs não, né, vão perecer, vão ser eliminadas, aniquiladas, né? Mas ensinamento das religiões, do pensamento do homem, né? Mas não é verdade. A verdade é assim, que Deus criou o homem, um ser tripartite, e a parte mais importante do homem é o espírito e a alma, que vem da criação espiritual de Deus. E o espírito e a alma, eles não morrem, eles nunca vão deixar de existir. É eterno, né? Ok? E Deus criou o homem, nós vemos pela Bíblia, Deus criou nós, seres humanos, para nós morrer. Não, Deus não criou nós para nós morrer. Deus criou o homem viver, né? A vontade de Deus é que todos nós vivamos eternamente, né? E viver para Deus é viver com Deus, né? Porque a riqueza da vida, a glória da vida, né? Está em Deus, né? E Deus, o desejo de Deus é que a humanidade vivesse para sempre, né? Com Deus, né? Porque existir para sempre, todo mundo vai existir, né? Porque o espírito não morre, né? O espírito não pode ser aniquilado, certo? Depois vamos aprofundar em outras lives. E quando Deus criou Adão e colocou Adão no jardim do Éden, então aquela história que nós já conhecemos, já lemos tantas lives aí, depois você vai assistir. E Deus colocou no meio do jardim do Éden, Deus colocou a árvore da vida, né, junto com as outras árvores frutíferas, e também Deus colocou uma árvore que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que era para o homem não comer dela, né? Para o homem não se separar de Deus. Conhecendo o bem e o mal, o homem poderia optar pelo mal, não é de Deus, é contra Deus. E o bem é de Deus. Então, mas Deus colocou também o homem em estado de inocência, Adão, comer da árvore da vida, está no meio do jardim. Deus não proibiu Adão de comer da árvore da vida. Pena que Adão não comeu, né? Se Adão tivesse comido, a história da humanidade seria contada diferente. Adão não teria conhecido o bem e o mal. Porque quando Adão, antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão só conhecia o bem, né? Porque o bem é o que vem de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Tudo que vem de Deus é o bem, né? De Deus não vem mal nenhum para ninguém. Para ninguém. Né? Okay? Mas só que Deus, como criou o homem com vontade própria, Deus quer que o homem escolha, faça a escolha certa. Que seria comer da árvore da vida. Nosso pai Adão errou, né? O pecado entrou no mundo, entrou na humanidade, né? E por isso Adão foi separado de Deus, por causa do pecado que ele cometeu, né? Então, quando nós já nascemos na época do conhecimento do bem e do mal, né? Os filhos de Adão já nasceram na época da consciência, né? Do bem e do mal, né? Então, e Deus quer que nós, agora que nascemos nesse tempo, Deus quer que nós sigamos o bem, né? Façamos opção pelo bem, porque o resultado do bem é vida, né? E o resultado de você ser uma pessoa má, escolher ser uma maldade, o resultado é morte. E morte aí, no caso, não é morte eterna, no sentido de que você vai deixar de existir. Não, morte aí é a separação de Deus. Deus é vida. No momento que você vive sem Deus, só pela sua força, só pela sua vontade, sem se considerar a vontade de Deus, de acordo com a Bíblia, você está morto, né? Está separado de Deus, isso é morte, né? Nós vamos aprender isso em outros tópicos aí, né? Mas agora nós vamos ver assim, que Deus, ele ama o homem. O homem foi criado por Deus e Deus ama o homem. Deus ama Adão. Deus não abandonou Adão quando Adão pecou. Deus não abandonou Adão. Deus disse que Deus, sim, tirou Adão do Éden, porque lá tinha a árvore da vida, e se Adão agora, conhecendo o bem e o mal, os descendentes de Adão também iam nascer agora conhecendo o bem e o mal. E se ele come da árvore da vida, não morreria mais, né? E então já pensou, seria uma tragédia, né? Já pensou, a humanidade, uns iam pender para o mal, como nós vemos hoje, tem pessoas que são malignas, querem viver praticando a justiça na terra, né? E outra parte iria escolher o bem, né? Mas seria uma tragédia, você imaginou? O homem mau, ele domina o homem justo. O homem justo geralmente é uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, né? Uma pessoa não é maligna, né? Não faz o mal para o outro, né? Essas pessoas seriam escravizadas pelos homens maus e seria uma escravidão eterna, né? Mas Deus, então, estabeleceu a morte física, né? Que nós vamos aprender depois. Está ordenado o homem morrer uma vez aqui na terra, depois vem o juízo. Então Deus estabeleceu a morte física para que exatamente a obra do justo sofre nesse mundo, passa por sofrimento, mas a morte física dá um descanso para ele, né? E o homem mau, a morte física, interrompe a sua maldade, né?
Ele não vai ficar fazendo maldade para sempre aqui na Terra, porque chega uma hora com 50, 70, 80 ou 100 anos, ele morre também, né? E aí encerra a maldade dele, né? Mas muito bem. Mas nós crentes temos que entender assim, que Deus ama o homem. E os descendentes de Adão, os filhos de Adão, e nós hoje, Deus ama todos os seres humanos, mesmo os homens maus, mesmo as pessoas do mal. Porque Cristo falou que Deus faz com que a chuva caia sobre os bons e os maus, sobre os justos e os injustos. Então Deus sabe que nós, seres humanos, podemos fazer uma escolha errada. E Deus ama, né? Porque nós viemos à existência desse mundo, não foi porque nós pedimos para ser aqui. Viemos aqui porque Deus criou Adão, né? E Deus criou Eva, né? E do relacionamento de Adão e Eva veio a descendência deles, que chegou até nós hoje, né? Então nós podemos escolher entre o bem e o mal. E muitas vezes o homem ser enganado por homens malignos, por ensinamentos errados, o homem muitas vezes entra pelo caminho do mal, né? Porque existe no mundo aquela corrente de pensamento que diz, Deus não existe. Não existe Criador. Esse negócio de existir Deus, daí é coisa da religião, a religião que inventaram. Os caras acham que a religião é que inventaram Deus, né? Não, Deus é o Criador do universo. Deus é o nosso Criador, porque, ora, sua vida, se você vê um carro, todo mundo sabe de quem que fabrica esse carro aqui. É tal empresa, né? E todo mundo acredita, né? Não é verdade? Né? Se você vê um quadro, uma pintura, e você vê uma pintura, e aí você fala, por que é o pintor, né? Você não vai imaginar que apareceu aquele quadro na parede por acaso. Não, tem um cara que pintou, e você foi lá e comprou, né? E está estacionado lá na sua parede. Tem o autor daquele quadro, né? Daquela pintura, né? Ora, se um quadro, que é uma coisa tão pequenininha, precisa de ter alguém que fez, então imagina a criação de Deus no universo tão grande, sem imaginar que isso é obra do acaso. Não, né? Deus, a Bíblia revela que Deus é o Criador de todas as coisas que existem no universo. E também a natureza revela que existe um Criador, né? Não tem como você chegar lá na cachoeira, na Foz do Iguaçu, e ver aquela maravilha e você imaginar que é obra do acaso. Não, ali foi um trabalhar de Deus na natureza, através do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, que deu forma aos rios, aos valados, às montanhas, né? A obra do Espírito Santo, isso daí. Depois nós vamos aprender. Então Deus, aí nós vamos ver aqui, que Gênesis 4:1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Quando Caim nasceu, nós vemos que a Eva ficou feliz, né? Ganhou um menino, né? Ela agradeceu a Deus, né? Ok? E depois diz em Gênesis, no versículo 2, e deu à luz a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então nós vemos que Abel e Caim, eles eram os irmãos. Vamos chamar que eles foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Então imaginamos quando Adão e Eva, rapidamente aqui, e quando Adão e Eva saiu do jardim do Éden, eles perceberam então que agora, conhecendo o bem e o mal, foi aberto os olhos deles, né? E eles perceberam que eles estavam nus, toda aquela história, né? E aí eles perceberam, Adão viu que Eva era uma mulher bonita, né? Uma mulher perfeita, né? Porque Adão foi criado um homem perfeito. A Bíblia diz que Deus criou o homem reto, um homem perfeito. Então Adão era perfeito no seu corpo físico, devia ser um homem bonito, né? E Eva também uma mulher bonita, porque a matéria-prima de Eva era quem? Era um homem perfeito, Adão, certo? Muito bem. Então, eles viram, e aí eles se relacionaram, se amaram, né? Sem dúvida nenhuma. Eles eram as únicas duas pessoas que eram igual um ao outro, né? Era um ser humano, né? Com as mesmas feições, com a mesma capacidade, né? Porque o espírito de Adão estava em Eva. Então Eva era uma mulher capaz, uma mulher inteligente, né? Uma mulher, né? Então, e eles se relacionaram. E através dessa relação, provavelmente 2 anos depois daquele sair do Éden, vamos imaginar assim, 1 ano e meio, 2 anos, já nasceu Caim, né? Ok? E depois, passou mais 1 ano ali, ou mais algum tempo, já nasceu Abel, né? E depois, nós vemos que quando Caim matou Abel, nós vemos que eles já tinham uma idade mais ou menos 100 anos cada um, ou mais, 120 anos, né? Eles não eram como nós às vezes imaginamos, que Caim era um rapaz de 20 anos e Abel era um rapaz de 16 anos, e aí Caim matou Abel. Não. Naquele tempo, uma pessoa com 100 anos era um jovem, né? 130 anos, porque a humanidade no início vivia 1000 anos, né? 900 anos, né? 800 anos, né? Ok? Porque se Adão viveu 930 anos, isso pode ser que Eva viveu mais que Adão, né? Porque as mulheres vivem mais que os homens. Até mesmo hoje, no tempo que nós vivemos, na Terra existe mais viúva do que viúva. Os homens morrem mais homem do que mulher, né? Fica mais viúva na Terra do que viúva, né? Então, se Adão viveu 900 anos, pode ser que Eva viveu 950, 1000 anos, 1100 anos. A Bíblia não revela esse detalhe, mas pela lógica, né?
Pode ser que quando Adão morreu, Eva ainda era viva ainda, né? Então, se eles tinham saúde, ter filho naquele tempo não era caro. Não tinha faculdade, não tinha transporte escolar, não tinha que comprar livro, não tinha que, né? Era só cuidar dos animais e colher fruto, né? Ou seja, os filhos criavam. Então, Adão e Eva, quando chegou na idade em que Caim matou Abel, isso nós temos que aprender no canal. Vamos aprender no canal. Isso daqui é verdade para você não ter vergonha dessa verdade. Tem pessoa que tem vergonha da verdade. Não é ter vergonha da verdade. A lógica é essa. Quando Caim tirou a vida de Abel, eles já eram homens de 100 anos de idade, mais ou menos, 120 anos, né? 125 anos, vai saber quantos anos eles tinham, uma idade nessa faixa etária aí, né? E Caim tirou a vida de Abel. E a Bíblia diz, Deus diz na palavra de Deus que Abel era um homem justo. Como é que Abel era um homem justo? Por quê? Porque Abel, ele quando foi crescendo, como eles foram os dois primeiros filhos, Adão e Eva tiveram outros filhos, né? Entendeu? Então, quando eles chegaram à idade lá de 100 anos, Adão e Eva já tinham 50 filhos vivendo na terra. Já tinha filhos de Adão e Eva, já tinham se casado um com o outro, eles já tinham sobrinhas, né? Naquele tempo já tinha, talvez centenas de pessoas já vivendo na terra, quando aconteceu essa fatalidade, certo? Então, nós vemos que, por que Abel era um homem justo? Porque Abel, provavelmente, ele era um bom filho, ele era obediente ao papai e à mamãe, né? Ele era um homem que temente a Deus, né? Porque ele foi até ofertar para Deus uma oferta para agradar a Deus, né? Ok? Ele levou essa oferta. Então demonstra aí que a fé de Abel, porque a Bíblia diz que Abel era um homem de fé, né? E pela fé, Abel ofereceu um sacrifício a Deus. Caim também, ele tinha fé também. Que diz na Bíblia que Caim era lavrador da terra. E Caim também, ele ouviu Adão, né? Como é que Abel e Caim souberam da existência de Deus, que há um Criador, tudo, através de Adão e Eva, né? Que ensinaram para ele. Adão não era um maligno, Adão cometeu um pecado. Por causa de um pecado de um homem, diz na Bíblia, a morte entrou no mundo, né? Por causa da desobediência de um homem, de uma só desobediência desse homem, entrou o pecado no mundo, né? E o pecado, nós sabemos com a força, nós vamos ver isso depois, né? E também, olha, vamos prestar atenção, vamos ouvir, não se canse. Eu sei que a tendência da gente é se cansar, mas olha, se você vai fazer um curso de medicina, você fica lá horas e horas e horas e horas ouvindo o professor falar para você conhecer o corpo humano, né? E anos para fazer isso, né? Pelo menos 6 anos para se tornar um médico, um clínico geral, né? E geralmente a medicina é o dia inteiro estudando, né? E aqui não, você está assistindo 1 hora e pouco de audição para você conhecer não o corpo humano, mas conhecer o corpo espiritual, que é muito mais profundo. Não é verdade? Então, Caim, quando matou Abel, ele já era um homem de 100 anos mais ou menos, ele já tinha irmãs e irmãos, né? E diz na Bíblia que Caim era um homem do mal, então Caim deve ter um coração mau, ele nasceu no tempo da consciência, do bem e do mal. Provavelmente ele não era um homem obediente aos pais dele, Adão e Eva, né? Ele provavelmente devia ter um trato injusto com o pai e a mãe, né? E com seus outros irmãos e irmãs, né? Porque como que ele era um homem do mal? Como é que uma pessoa é do mal? É uma pessoa que faz mal para as outras pessoas, né? Se só existissem os dois, como é que eles iam ser mal, né? Já é mais difícil, né? Mas eles já viveram no tempo em que já tinham centenas talvez, de pessoas que viviam na época dele. Provavelmente, a Caim, ele já fazia obras más para os seus irmãos mesmo, né? Ok? Isso é a verdade, a lógica da verdade é essa daí. Então, Caim, ele tentou matar o irmão dele, Abel, porque Abel ofereceu um sacrifício para Deus lá, uma oferta para Deus, e Deus se agradou da oferta de Abel e se agradou de Abel. Abel é um rapaz justo, um rapaz bom, né? E também Caim ofereceu, mas só que Caim ele devia ter uma atitude que não era boa, né? E Deus rejeitou a oferta dele e também disse que rejeitou Caim, né? Isso acontece muito no mundo hoje. No mundo hoje está cheio de gente oferecendo coisa para Deus, mas ele mesmo, Deus, ele é rejeitado por Deus, porque tem pessoa que está praticando o mal e usando a religião para poder acobertar, muitas vezes, a maldade do seu coração, das suas atitudes, dos seus gestos, certo? Então, nós vemos assim que nós precisamos de entender que Deus criou o homem, Deus ama o homem. Mesmo Caim sendo um homem mau, antes de Caim matar Abel, Deus falou com Caim, falou: Caim, por que você deseja isso no teu coração? Você está com essa intenção, com esse intento de matar o teu irmão, coisa e tal. Não faça isso, Caim, não se revolte, né? Domina esse desejo que você tem no coração, essa maquinação que você está aí de tirar, né,
matar o irmão. Deus aconselhou Caim a não fazer aquilo. Então, se Deus fez assim, é porque era possível Caim mudar, né? Era possível Caim deixar da maldade que ele estava pretendendo fazer e se arrepender, né? Deus diz, olha, se você agir no bem, a tua oferta próxima aí vai poder ser aceita por mim, né? Eu posso te aceitar a tua oferta, desde que você pratique o bem, né? Vamos ver, né? Mas Caim não ouviu Deus falar com ele e Caim concluiu a sua maldade do coração e tirou a vida do seu irmão, que era um homem justo, né? Um homem bondoso, né? Provavelmente Abel nunca fez um mal para Caim, né? Caim tirou a vida de Abel maldosamente, né? A vida do seu próprio irmão, né? Tirar a vida de uma pessoa que não é teu irmão é errado, né? Imagina você tirar a vida do seu próprio irmão, filho do seu pai e da sua mãe. É muito mais grave ainda, né? Ok? Muito bem. Então, nós vemos na história de Caim e Abel que existem dois tipos de homens que vão viver na terra. O homem justo, o homem bom, o homem piedoso, e vai ter o homem do mal, né? O homem injusto, o homem desonesto, o homem que só pensa em si, né? Não tem misericórdia do outro, né? Dois tipos de pessoa. Mas Deus, nesse tempo, Deus ama todos os dois. Porque Deus deseja que os ímpios também, que as pessoas do mal, se arrependam, né? Sejam salvos, né? Deus quer salvar os justos, mas Deus também não quer que os que estão na maldade pereçam na eternidade, né? Deus quer que eles se arrependam, né? Então Isaías 55:7 diz, deixai o ímpio, né? O seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, pois Deus é grandioso em perdoar. Então nós vemos assim, que existe no mundo, um ensinamento no mundo, que Deus criou uns para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Que tem pessoas que nasceram nesse mundo para fazer o mal mesmo, para praticar maldade, né? Ele já é predestinado à perdição eterna. E já tem o outro que é predestinado para a vida eterna. Esse ensinamento não é bíblico. Esse ensinamento não é de Deus. Deus deseja que mesmo as pessoas que são ímpias, que estão na impiedade, praticando a maldade, Deus deseja salvar eles. E está retratado aqui em Caim, né? Que Deus, quando viu que Caim estava tentando tirar a vida do seu irmão, Deus conversou com Caim e tentou dissuadir Caim de não fazer aquilo, não consumar aquele pecado, aquela maldade contra Abel, né? Mas Caim não ouviu a voz de Deus. Caim não deu valor à voz de Deus e consumou, tirou a vida do seu irmão Abel, né? Então nós vemos também que hoje em dia, no nosso tempo e ao longo da história da humanidade, viveram homens justos, homens bons, né? E viveram também homens maus. Muitos dos homens maus não deram crédito à voz de Deus, né? Deus quer salvar o homem mau. Porque ele é a criação de Deus, ninguém pediu para nascer nesse mundo, né? E você nasceu nesse mundo e de repente você, entre o bem e o mal, você de repente fez uma escolha para ser uma pessoa má, né? Tá certo? Muitas vezes incentivado por falsos ensinamentos, né? Como Deus não existe, não existe castigo eterno, não existe punição depois da morte, morreu, acabou, a vida é só essa aqui na Terra, esse negócio de Deus, que tem espírito e alma, isso não existe, porque eu abri o corpo humano, procurei a alma lá, e o espírito não achei. Então essa aí é coisa de religião que quer enganar você. Não é assim que eles dizem? Aí tem muita gente que ouve esse tipo de ensinamento e fala, porque esse Deus não existe, eu posso fazer o que eu quiser, e não vai ter consequência no futuro? Então por que eu vou ser um homem honesto? Por que eu vou me contentar ganhando um salário de 3 mil reais por mês, se eu posso roubar um banco, ou roubar uma loja e ganho lá 20, 30 mil reais numa noite só? Eu vou morrer mesmo, então enquanto eu morrer, eu vou pintar e bordar, né? Ok? Aproveitar essa vida aqui para me gozar dos prazeres dessa vida, porque Deus não existe. Eu vi na televisão, eu vi no rádio, eu vi na internet que tem gente que diz que Deus não existe, que inferno é aqui na Terra mesmo. Né? E com isso as pessoas se desviam pela maldade, né? Achando que não vai ter consequência, mas tem consequência, porque Deus existe, Deus é o Criador de todas as coisas, e Deus é um Deus justo, um Deus piedoso, um Deus amoroso, um Deus do bem, um Deus do amor. Deus é amor, né? Então Deus quer que nós, semelhantes, criados à imagem dele, nós sejamos também igual a eles, pessoas boas, pessoas bondosas, pessoas do bem, pessoas que, né, não prejudicam a criação de Deus nem os seus semelhantes, né? E a bondade já começa dentro de casa, né? Você está sendo um bom filho, uma boa esposa, um bom marido, né? Um bom irmão, né? Um bom vizinho, né? Já começa na nossa vida e devemos expandir isso para todas as pessoas, né? Então, muito bem. Então, nós vemos que Deus aqui está tentando salvar Caim. Então, se Caim fosse um homem predestinado à perdição eterna, por que Deus ia perder tempo com Caim? Se Caim era um homem que já nasceu para ser um homem maligno.
O destino dele é a condenação eterna. Por que Deus ia então, Deus que é um Deus sábio, um Deus, né, criador de todas as coisas, é um Deus sábio, né? Se Deus criou então Adão, criou Caim, para ser um homem do mal, né, um homem da perdição, e Deus ia então tentar convencer Caim a não praticar a maldade que ele praticou, porque Deus via a possibilidade de Caim cair em si e não praticar a maldade que ele praticou, tirando a vida do seu irmão inocente. Só que nós vemos pela Bíblia que Caim não ouviu a voz de Deus, não quis seguir o bem, né? Então tem pessoas nesse mundo que não quer o bem mesmo. A pessoa é maligna, ele não quer o bem, não que ele não pode ser salvo, não que ele não pode se voltar para Deus, ele pode se voltar para Deus. Mas tem pessoa que não quer, acha que não vale a pena, né? Porque ele ouviu alguém dizer que Deus não existe, ele ouviu dizer a alguém que Deus é amor e que Deus, todo mundo é filho de Deus, que no fim Deus vai salvar todo mundo, né? Esse é o ensinamento das religiões, de muitas correntes de pensamento. Mas nós aqui nesse canal, verdades eternas, invencíveis, que vêm de Deus, são de Deus, estão na Bíblia, somos aqui para dizer verdades, a maneira correta de nós nos proceder diante de Deus, porque em Deus existe recompensa, para o bem e também para o mal, né? Recompensa para os justos e também para os injustos, ok? Então, nós vemos assim que no dilúvio, Deus, depois de passar milhares de anos, né, que Adão tinha saído do Éden e vivia na Terra, já com milhares de descendências, talvez já milhões de pessoas vivendo, né? Porque naquele tempo as famílias se reproduziam muito, porque não era caro ter filho, né? Então as pessoas tinham lá 20, 30, 50 filhos, a família, né? Por isso que cresceu milhões de pessoas, né? E nós vemos que quando chegou no dilúvio, aquela geração lá se descambou para o mal, né? Passou a seguir mais o mal do que o bem, né? Tornaram-se incorrigíveis, né? Mas Deus avisou Noé, e Noé, eu vou destruir a terra, né? Essa geração, vou destruir essa geração pecaminosa aqui, né? Prepara uma arca, né? Que daqui a 100 anos eu vou trazer um dilúvio sobre a terra que vai destruir a vida na terra, certo? E Abel, diz na Bíblia que Noé era um pregoeiro da justiça, né? Durante esses 100 anos aí, pelo menos, ele era um homem justo, né? Ele já era um pregoeiro da justiça, porque a pregação de Deus não precisa ser só falada, né? Se você viver, se você é um homem justo, um homem bondoso, um homem misericordioso, você já está pregando o evangelho, você já está pregando Deus para as pessoas. A maior pregação não é falar, a maior pregação é você viver o evangelho, você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom irmão, um bom vizinho, um bom colega de trabalho, um bom semelhante seu, né? O semelhante seu cai numa contradição, você vai lá, socorre, ajuda, né? Você respeita as pessoas, né? Você não se aproveita da pobreza nem da ignorância das pessoas para você ficar cada vez mais rico. Pelo contrário, você ajuda até a pessoa pobre a se alfabetizar, você até dá condições de vida melhor para aquela pessoa, você socorre ele numa necessidade, né? E você está fazendo bem, né? E esse é a maneira mais eficaz de você pregar a verdade de Deus para as pessoas, é você viver a verdade, viver o amor, né? Mas diz na Bíblia que Noé era um pregador da justiça, né? E Deus demorou 100 anos para trazer o dilúvio, né? E Noé construiu a arca com seus filhos lá, com outros devem ter ajudado ele, a arca era grande, né? Então, mas eles, quando chegou o dia de entrar na arca, eles não quiseram entrar na arca, não creram que Deus ia terminar aquela criação, né? Porque naquele tempo nem chovia, parece que não havia temporais como hoje na Terra, né? Então o pessoal não acreditou na palavra de Moisés, na pregação de Moisés. Provavelmente quando chegou no dia de entrar na arca, as portas estavam abertas. Os animais, tudo bem, os animais não têm vontade própria, né? Então Deus trouxe os animais, segundo a Bíblia, Noé, separa os animais limpos, os animais impuros, todos colocam dentro da arca, né? Tá certo? E vê que Deus salvou tanto, você vê como Deus é grande, Deus salvou tantos animais limpos, né, que chamaram de limpos na Bíblia, vamos aprender isso futuramente, e também Deus salvou os animais impuros, né, que eram animais que não eram limpos, mas Deus também salvou eles, então você vê. Então Deus também quer salvar, né, os homens bons e também os homens maus. Deus quer salvar, incrível, né? Que na Bíblia diz lá em Timóteo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, né? Então, todos os homens querem. Então, se você é um ser humano, você é um homem. E se você é um homem, Deus quer salvar você. Não importa a sua situação. Você pode ser um ladrão, uma pessoa perigosa, uma pessoa que faz mal para os outros. Mas se você ouve essa palavra de Deus, do amor de Deus para com a humanidade, você pode parar da sua maldade, né? Se voltar para Deus, deixar de fazer o mal e se voltar para o Senhor, e Deus pode perdoar você
E Deus pode salvar você. Vamos aprender em mais lives essa questão, esse processo, né? E se você é justo, continue sendo justo. Você é uma pessoa boa, não saia da justiça para a injustiça, né? Não saia do bem para o mal, né? Porque você deve permanecer sempre uma pessoa justa até você partir dessa vida, né? Você não pode ser justo durante uma parte da sua vida, depois você abandonar a sua justiça e você voltar para o caminho do mal. Isso vai ser inutilizar a sua conduta, vai inutilizar a salvação que Deus tem preparado para os justos, né? E aquele que está na injustiça, ele tem chance, ele está vivo, pode se arrepender, voltar-se para Deus, Deus pode perdoar os seus pecados, como diz aqui, né? Deixar o ímpio a sua impiedade, o seu mau caminho, né? Se converta ao Senhor, né? E Deus é compassivo, Deus pode perdoar, perfeito? E depois nós vemos também na Bíblia que Deus enviou, né? Como o homem caiu em pecado, o homem cometeu uma ofensa diante de Deus e o homem não pode. Esse pecado é uma coisa grave, né? Mesmo um pecado pequeno precisa de perdão, né? Mesmo o justo comete pecado, que a Bíblia diz que não há justo, homem justo na terra, que faça o bem e nunca peque. Mesmo que você seja uma pessoa que pratica o bem, é possível aqui ou acolá, ao longo da sua vida, você cometer um pecado. Às vezes não é um pecado grave, mas é um pecado, né? E todo pecado precisa de perdão, né? Precisa de purificação, precisa de substituição, precisa de pagamento, né? E Deus, como o homem não pode pagar o seu próprio pecado, porque você não tem condições de fazer isso, depois vamos aprofundar isso, Deus enviou seu Filho ao mundo, Cristo, né? Porque João Batista, quando Jesus foi se batizar lá na época dele, João Batista, quando viu Cristo vindo até ele para o batismo, ele falou assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo aí é o pecado da humanidade. O sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário não foi só para salvar os crentes, só os que creem em Cristo. Não foi para salvar só os religiosos, né? Que entendem, né? As pessoas Jesus vai salvar a igreja, né? Se você não está na igreja, você não vai ter salvação, porque Cristo morreu pela igreja. Não, Cristo morreu pela humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da igreja. Não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo foi pela igreja também. Foi pelo povo de Israel também. Que Jesus disse, ó, eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Sim, é o objetivo principal de Deus, que é nós salvar o justo. Né? É lá salvar as ovelhas, que eu já disse que as ovelhas são as pessoas boas que vivem nesse mundo. Né? No meio de Israel, que é uma nação que se desviou do propósito de Deus, né? Vamos ver isso depois, mas lá no meio de Israel tinha pessoas boas, pessoas justas, pessoas bondosas também, tinha ovelhas no meio de Israel. E também no meio dos gentios, no resto da humanidade, né? Tem também pessoas justas, boas. Jesus falou assim, ó, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Vou agregar. Quem são essas ovelhas? São nós que estamos no mundo aí. Ó. Todas as raças do mundo têm pessoas boas, pessoas que são ovelhas. E Cristo quer agregar essas ovelhas. Mas também a salvação de Cristo não é só pelas ovelhas. É também pelas pessoas que estão na malignidade. O sacrifício de Cristo ele é tão grande que ele pode perdoar os pecados, não só dos que creem, não só dos que recebem ele como Filho de Deus, né? E aí passam a guardar os mandamentos de Cristo para a igreja, né? E também não só salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e as pessoas da casa de Israel também que eram injustas também poderiam ser salvas, e também as pessoas do mundo que também não são pessoas malignas também. Elas estão dentro da obra redentora de Cristo. Cristo veio para salvar a humanidade. Depois nós vamos aprender o que é a igreja, o que é o povo de Israel, o que é os gentios, né? A abrangência do sacrifício de Cristo. Mas eu quero chamar a atenção aqui, que tem pessoas que falam assim, não, Deus vai salvar só a minha igreja. Né? E muitas pessoas deixam de crer em Cristo, deixam de crer na Bíblia, porque as pessoas falam, mas a igreja lá diz que só eles vão ser salvos. Só aquela igreja, os outros não são, não, Deus não vai salvar as outras igrejas, só vai salvar só a igreja dele. Eles acham que o céu é pequeno, que só cabe a igreja dele lá. Tá entendendo? Não, mas Deus vai salvar a humanidade. Humanidade, Deus vai salvar. Deus quer salvar todos os homens. Só não vai ser salvo quem não quis, quem não quer. Porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Está lá em Timóteo. Você pode ler na sua Bíblia, não fique só na minha palavra. Vai lá, acho que está em 1 Timóteo, capítulo 4, né? Ou é 2 Timóteo, capítulo 4, que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus é salvar todos os homens. E todos os homens incluem o quê? Os homens bons e os homens maus também. Então, isso quer dizer que a salvação é pela justiça, né? Pelo bem que nós praticamos nessa vida. Se nós, mesmo uma pessoa má, se ele não conhecia a verdade, ele foi enganado pelos seus líderes, pelas pessoas que ele confiava,
e ela às vezes praticava o mal porque achava que Deus não existe, que não existe, né? O homem não é a criação de Deus, o homem é um ser evolutivo que veio dos animais e tal, mas isso aí não é verdade, nós estamos aprendendo já, e eu vejo as outras lives, ouça as outras lives, né? Tenha paciência, creia na palavra de Deus, dê uma chance para a sua alma, para a sua vida, para você viver eternamente, né? Que nesta vida humana está vivendo junto o justo e o injusto, mas na eternidade futura Deus vai separar os justos dos injustos, né? Ok? Então, nós precisamos de crer no Evangelho de Deus, né? E nós vemos outro exemplo também de salvação de Cristo, você vê como Cristo também salva o Evangelho, ele salva o Evangelho de Cristo, salva tanta pessoa boa como a pessoa má. Essa é a verdade, a pessoa que, de acordo com o conceito humano, né, da maneira que nós vemos, né, até mesmo dentro da incredulidade, as pessoas criticam uma pessoa que tem muitos maridos, né, muitas mulheres, não tem? Tem mulher, então Jesus teve uma situação aqui que eu vou apressar aqui para não ficar grande demais a gravação. 1 hora e 5 minutos. Ó, de Cristo encontrando uma mulher no poço de Jacó, a mulher samaritana, uma história muito conhecida na Bíblia, né? Pelo cristianismo principalmente, né? Muito conhecida, né? A mulher samaritana, onde Jesus pediu água para ela, né? E ela houve uma interlocução, né? Um diálogo entre Cristo e essa mulher, né? E chegou a um ponto que Jesus falou para ela assim, ó, vai, chama o teu marido, né? E ela falou, Senhor, mas eu não tenho marido, né? Ela falou assim, eu não tenho marido. Ele falou assim, em verdade tu disseste, porque 5 maridos você já teve, e o que você tem agora não é teu marido. Então ela já vivia com o 6º marido dela, o 6º homem da vida dela, né? Mas Jesus rejeitou ela? Jesus rejeitou ela? Jesus não rejeitou ela. Jesus falou assim, ó, vai, chama teu marido, vem, traz a tua família, teus filhos lá, teus parentes, né? Traz aqui para eles receber da água da vida, né? Para que eles sejam salvos, né? Então Jesus não rejeitou ela, né? Para a vida eterna, né? Tá certo? Ela não era uma mulher, não era um exemplo de dona de casa, né? Porque ela era uma mulher que largava um, pegava o outro, largava o outro, tá vendo já com o 6º. E se ela não conhece Cristo, provavelmente ela ia para o 7º, para o 8º, para o 10º, né? Mas quando ela conheceu Cristo, Jesus não rejeitou ela. Jesus falou, vai, chama teu marido, né? E vem receber a água da vida, né? Para que vocês sejam salvos, né? Era uma mulher que não era, vamos dizer que era uma mulher justa, né? Como também tem outra passagem na Bíblia que diz que Maria Madalena, por exemplo, é uma mulher que antes de conhecer Cristo, ela era possuída de 7 demônios, né? Então, uma pessoa que nós sabemos que existe espírito, nós já aprendemos em outras lives aí, vocês vão ver, é só ver lá que existe, Deus tem inimigo espiritual. Vamos aprender isso também, ó, que Deus tem inimigo, tanto inimigo terreno, seres humanos aqui na Terra, que são inimigos da verdade, inimigos de Deus, né? Não quer que você conheça a verdade, não quer que você creia no Deus verdadeiro, no Cristo verdadeiro, né? E você, muitas vezes, Deus tem inimigos humanos também, seres humanos, contra Deus, né? Mas Deus também tem inimigo espiritual também, porque Deus criou os anjos são seres espirituais, que também tinham vontade própria, têm vontade própria, que não são obrigados a servir a Deus. E teve anjo que se rebelou contra Deus, né? Eles se rebelaram contra Deus, né? Ok? E eles, né, vamos aprender isso. Então nós vemos aqui que Maria Madalena, ela era possuída por forças espirituais ocultas, né? Mas Jesus salvou ela, né? Uma pessoa que tinha 7 demônios sobre si, não é uma pessoa boa, né? Ela devia fazer obras malignas, né? Mas Jesus teve amor por ela, Jesus salvou Maria Madalena, ela creu no Evangelho, e ela foi uma discípula de Cristo, né? É uma mulher de Deus, né? Entendeu? Ela deixou a sua malignidade, foi liberta por Cristo, pela verdade do Evangelho, da verdade de Cristo, e ela passou a ser uma seguidora de Cristo, uma discípula de Cristo, né? Ok? Então nós vemos que Deus não rejeita as pessoas injustas, Deus quer salvar os injustos também. Mas Deus também, os justos, aquelas pessoas que são justas nesse mundo, que não são malignas, não são pessoas devassas, né? Pessoas que, né, são pessoas boas, né? Que pode errar uma ou outra circunstância, mas não é a sua, né, a sua prática, né? Uma pessoa justa é uma pessoa que pratica o bem, né? É prático em fazer o bem, né? O acidente de cometer uma injustiça é um acidente, é uma coisa que aconteceu, mas não é uma prática dele fazer o mal, né? E o homem mau é aquela pessoa que vive praticando o mal, né? Vive roubando, matando, adulterando, quebrando, fazendo coisas malignas. A prática dele é fazer o mal. Ele amanhece o dia já maquinando o que eu vou fazer hoje para poder tomar o dinheiro do meu próximo, né? Então monta essas arapucas que a gente vê aí na Terra, né?
para tomar e enganar as pessoas, né? Para que eles tenham dinheiro e possam comprar, satisfazer os desejos da sua carne. Eles estão trocando a vida eterna com Deus por prazeres terrenais dessa vida humana que dura tão pouco tempo, né? Mas há tempo ainda, mesmo que você seja uma pessoa dessa, é tempo de você ainda se arrepender, parar de praticar o mal, se voltar para o bem, se voltar para Deus, e você ainda poder alcançar a vida eterna e viver na eternidade com Deus, no novo céu e nova terra. Junto com os justos, você vai passar a ser uma pessoa justa, porque Cristo morreu por causa dos seus pecados. Nós temos que ver isso, que Jesus morreu pela humanidade, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é porque até hoje você viveu pecando, você é uma pessoa que é um mau esposo, é uma má esposa, é um mau filho, é um mau vizinho, é um mau companheiro de trabalho, é uma pessoa que faz o mal para os seus semelhantes, né? Nessa terra, você rouba, você mata, você engana, você faz, né? Você pode ainda se arrepender, tem essa chance, porque se você crê em Cristo, receber Cristo, e crê nesse amor de Deus por você enviar seu Filho unigênito, né, para morrer por causa dos nossos pecados, você pode ser salvo. Agora, se a pessoa maligna, ele perseverar na sua malignidade, não, eu não quero saber de Deus, de Jesus, eu não quero saber quando eu morrer se eu vou para o céu, para o inferno, isso é problema meu. Ninguém vai mandar em mim, eu faço o que eu quero. Aí você está fazendo a sua escolha, né? Você não está dando valor à obra de Deus em criar você, um ser que você não existia. Deus criou você um ser eterno, você não vai morrer mais. Não é porque você crê em Deus que você não vai morrer mais. Não é porque você não crê em Deus que você não vai morrer mais. Não. A morte não é uma coisa que depende de nós querer ou não, né? Que nem dessa vida humana. Não é porque você não crê que você vai morrer que você. O crente nessa vida crê em Deus, não crê em Deus. A pessoa que é crente, que ama Deus, né? E procura fazer as coisas de Deus, ele morre, porque é uma sentença de Deus. Por quanto tu és pó, então você vai tornar. Esse homem natural na terra aqui está debaixo da sentença de Deus, né? E se você é uma pessoa também incrédula, Deus não existe, Deus é uma ideia, Deus é uma coisa, não, Deus não existe. Você também vai morrer, né? Porque é uma sentença de Deus para o homem, né? Então, nós precisamos de crer em Deus e buscarmos a justiça de Deus, né? Buscarmos o bem, né? E nós vemos assim que o Evangelho de Cristo também salva as pessoas justas, porque tem uma passagem lá em Atos 10, de 1 e 2, havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte romana ou italiana, né? Piedoso e temente a Deus, né? Que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Quer dizer, ele era um homem gentil, ele não era judeu, ele era um romano, né? Ele era um centurião, quer dizer, era um homem importante. Provavelmente, se fosse hoje, vamos dizer, ele seria um capitão, né? Porque o centurião é uma pessoa que comanda um pelotão, né? Tem 100 homens ao seu serviço, né? Então, se ele tinha 100 homens, provavelmente, se fosse hoje, na graduação militar, ele seria um capitão naquele lugar, né? Uma pessoa importante, né? Na cidade que eu moro aqui, por exemplo, tem capitão que comanda aqui, é o policiamento dessa cidade, né? O capitão que comanda aqui os soldados dessa cidade, né? Ok? Então, e é uma pessoa importante dentro da sociedade, né? Um capitão, um juiz, né? Um prefeito, né? São pessoas importantes na cidade, né? Dentro da comunidade, né? Então, naquele tempo, o centurião era uma pessoa importante. E esse centurião, ele não era judeu, né? Mas ele diz na Bíblia que ele era um homem piedoso, tá vendo? Fazia o bem, era um homem justo diante de Deus. Deus se agradava do viver dele. Mas mesmo assim, Deus enviou Pedro lá na casa dele para pregar o evangelho para Pedro, para o centurião. E ele diz na Bíblia que ele creu que Cristo era o Filho de Deus e que ele reconheceu que, apesar dele ser um homem que fazia assim, mas que ele precisa do perdão também, ele precisa de Cristo para todos nós, toda a humanidade precisa de Cristo. Cristo não morreu só pelos cristãos, não. Cristo morreu por toda a humanidade. Deus morreu pelos muçulmanos, Cristo morreu pelos budistas, Cristo morreu pelos espíritas, Cristo morreu pelos incrédulos, Cristo morreu pelos crentes, pelos ateus, Cristo morreu pelos brancos, pelos negros, pelos amarelos, pelos vermelhos. Deus enviou Cristo e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da humanidade, né? O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar o mundo inteiro, se todo mundo cresce, se todo mundo recebesse, se convertesse, se voltasse para o bem, praticar obras de justiça, todos nós poderíamos ser salvos, né? Então, nós, para finalizar, nós temos que ver assim que a fé é uma força que Deus dá ao homem para o homem agradar a Deus, né? E como é que você agrada a Deus? Fazendo bem, né? Porque na Bíblia diz que em qualquer nação, né? Toda aquela pessoa que fizer o bem é agradável a Deus. Então, em qualquer nação do mundo, lá na África, lá na Ásia, em qualquer lugar, toda pessoa justa, pessoa bondosa, independentemente se ele é cristão,
se ele não é cristão, se ele leu, já conheceu a Bíblia, se ele não conhece a Bíblia, se ele ouviu falar de Cristo, não ouviu falar de Cristo, se ele conhece Deus, não interessa. O importante para Deus é aquelas pessoas guardar os mandamentos de Deus. Então, se você guardou os mandamentos de Deus, sem mesmo você conhecer, você é justo diante de Deus. Né? O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, né, que diria então dos gentios, né, que praticam a lei de Deus sem conhecer. Tem pessoas que não conhecem. Por exemplo, né, tem pessoas no mundo que nós sabemos que, rapidamente, que nós sabemos que no Evangelho de Cristo é mostrado que o cristão não deve ser um homem adúltero, né? Se você é um homem casado, você não deve ser um homem adúltero, né? Está se relacionando com outras mulheres que não é sua esposa, né? Quando você faz isso, está cometendo adultério, e vice-versa, com homem para mulher, né? Ok? Porque, de acordo com o ensinamento da Bíblia, os adultos não vão entrar no reino de Deus. Pronto. Eu não vou aprofundar. E agora, porque senão a live não termina. Mas tem pessoas no mundo que nunca leu a Bíblia. Tem pessoas no mundo que não conhecem o Evangelho de Cristo. Tem pessoas nesse mundo que não conhecem Deus, né? Mas, sem conhecer, eles praticam a lei de Deus. Tem muita gente no mundo aí, né, tem países no mundo aí que não existe Bíblia. Não existe Bíblia. Né? É proibido pelas autoridades, pelos governos desses países aí, eles são contra a fé em Cristo, contra Deus, contra a verdade, né? Então lá a Bíblia não existe. Se tiver, tem que ser escondido, você não pode mostrar para ninguém, né? Mas você acha que lá todos os seres humanos casados lá são adúlteros? Não é, tem pessoas lá que não conhecem Deus, não conhecem Cristo, nunca leu a Bíblia, não conhecem os mandamentos de Deus, mas ele é um homem fiel à sua esposa, né? Ele casa com ela, vive com ela a vida toda, sempre tratando ela com respeito, né? com pureza, né? E vice-versa, mulheres também que não vão cair na prostituição, nem por causa da sua consciência, diz Paulo, né? A consciência também é um regulamento dentro da vida humana, né? Eu não conheço, mas minha consciência diz que eu não devo roubar. Você acha que estão lá, as pessoas que não conhecem Deus, eles são tudo ladrão? Não, tem pessoas que não conhecem Deus, não conhecem Cristo, não conhecem o Evangelho, mas eles não são ladrão. Né? São pessoas boas, em vez deles tirar dos outros, eles fazem dar um pouco do que eles têm para os outros, para ajudar. Essas pessoas no mundo que são pessoas justas, como é o caso do centurião Cornélio aqui, ele era um homem justo, antes de conhecer o Evangelho, ele já era um homem justo. Ele não conhecia o Evangelho de Cristo, mas diz na Bíblia aqui que, olha aqui, ó, havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte romana ou italiana, né? Piedoso e temente a Deus. Ó. Ele, né, geralmente, também a Bíblia diz que a eternidade Deus colocou dentro da humanidade. Né? Tem pessoas que não conhecem Deus, mas tem um temor, crê que existe uma força superior, né? Né? Você pode ver que até mesmo os indígenas, né, quando chegaram aqui os portugueses no Brasil, né, trazendo o catolicismo romano, os indígenas que não conheciam a Bíblia, mas eles já criam também em Deus, né? Que o fogo é Deus, que uma árvore frondosa bem grande eles consideram como Deus, né? Eles têm algo colocado dentro deles que eles querem entender que aquela força, que aquele trovão é Deus, né? Eles não conhecem Deus. Paulo mesmo diz lá em Atenas, lá quando ele foi, né? Olha, vocês que têm aqui um altar, né, ao Deus desconhecido. Eles não conheciam Deus, eles estavam amando a Deus sem conhecer. Tá entendendo? Então, quando você pratica os mandamentos de Deus, de justiça, de amor, de misericórdia, de bondade, isso tem pessoas em todas as culturas do mundo. Tem pessoas boas, pessoas bondosas, pessoas que não vai fazer mal para ninguém, né? Essas pessoas são pessoas de Deus, né? São pessoas, todo homem justo, todo homem bom, tem que aprender, toda pessoa do bem, toda pessoa justa nesse mundo, que não faz mal ao seu próximo, ele é do bem, né? Se ele é do bem, ele é de Deus, né? O bem vem de Deus, né? Então Deus vai salvar só os cristãos que creram em Jesus, que receberam o Evangelho? Não. A salvação, a vida, nós temos que entender que a vida eterna foi destinada para Adão, que estava representado lá pela árvore da vida. O desejo de Deus é que Adão comesse da árvore da vida, para ele não morresse mais, né? E vivesse para sempre, né? E nós estávamos aonde nesse tempo? Nós estávamos em Adão, né? Porque todos nós fomos descendentes de Adão e Eva. Então nós fomos criados em Adão e nós nascemos, cada um da sua geração, no nosso tempo, né? Eu nasci há X tempo, você talvez nasceu depois de mim, outros nasceram antes de mim, né? Nós estamos vivos ainda na nossa geração. Mas tem pessoas que já nasceram em outras gerações passadas, aí há milhares de anos, né? Essas pessoas todas são descendentes de Adão e Eva, né? São criação de Deus, né? Tá entendendo? Deus ama toda a humanidade, Deus quer salvar todas as pessoas justas,
E para você ser salvo, você não precisa de conhecer Deus. Você não precisa de conhecer Cristo. Você não precisa de conhecer a igreja. Você não precisa de conhecer a Bíblia. Não, você precisa ser uma pessoa do bem. Uma pessoa que não faz mal ao seu próximo. Uma pessoa que se condói do sofrimento do seu próximo. Quando vê uma pessoa sofrendo, você vai lá e você se condói, você socorre ele, você ajuda ele. Né? Quando você vê uma pessoa pobre, você não vai se aproveitar da pobreza dele para pagar um salário menor para ele. Se o dia de serviço vale, suponhamos, R$ 100, e chegou uma família pobre do Nordeste, vamos falar do Brasil aqui, chegou uma pessoa pobre do Nordeste, analfabeta, às vezes, coisa e tal, e aí chegou pobre, está morando num barraco, né? E a pessoa está precisando trabalhar, você tem um serviço e o diário ali é R$ 100. Mas você, puxa, mas esses caras são pobres, aí, vou pagar só 50 para eles. Deixa esses caras lá, eu não vou pagar. Você está roubando, né? Você tem que pagar para ele os R$ 100, não é para você se aproveitar da pobreza dele para você ficar mais rico, tá entendendo? Ter essa justiça, isso é uma coisa importante, né? Quando você vê uma pessoa que tem a cegueira da sua visão, está atravessando a rua, né? Você vai ajudar ele a atravessar a rua. Você não vai deixar ele atravessar a rua e ser atropelado pelo carro, não. Você vai lá, senhor, o senhor quer atravessar a rua? Quer? Por favor, coloca a sua mão aqui no meu braço, eu vou junto com o senhor para o senhor atravessar para o outro lado. E você conduz o cego para o outro lado, certo? Quando você está sentado num banco de ônibus, e você está sentado ali, você tem 25 anos, 30 anos, está ali sentado, 18 anos, 15 anos, 40 anos, e chega uma mulher com um bebê no colo, não precisa estar escrito atrás do banco, dê um lugar para ela. Não, é automaticamente, você é uma pessoa do bem. Senhora, por favor, sente-se aqui. Aquele banco não é nem reservado. Hoje tem os bancos reservados, não precisaria existir, né? Porque, na realidade, é para todos nós termos consciência de que, poxa vida, se eu estou sentado, mas chegou na minha frente um homem de 80 anos, 70 anos, 60 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos, poxa vida, eu vou ficar sentado no banco e deixar uma pessoa sofrida na vida, lutada na vida, né? Com as suas deficiências por causa da idade, ele em pé e eu sentado. É falta de amor, né? É falta de respeito, né? Então, para você ser uma pessoa justa, uma pessoa do bem, essas pequenas coisas que você faz, Deus está notando lá. Ó. Porque quando chegar no juízo final, né? Deus vai julgar as pessoas não é pela sua religião, porque a religião você tinha, se a tua religião era grande, tinha 1 bilhão de pessoas na tua religião. Deus não vai julgar você pela sua religião. Deus não vai julgar você pelo tanto de dinheiro que você tem, o que você teve nessa vida. Deus não vai julgar você por causa disso. Deus não vai julgar você pela cor da tua pele, né? Se você era loiro, bonito, se você era bonito, não, Deus vai julgar você pelas obras. A Bíblia diz, né? Cada um será julgado segundo as suas obras. Então, as obras de justiça que nós fazemos, elas não... tem que ser feita, porque essas obras de justiça, essa bondade, esse amor que nós temos, que nós muitas vezes tiramos da nossa boca, né, para dar para outra pessoa que está passando fome, né, nós diminuímos, comemos um pouquinho menos, né, fazer uma compra menor para dentro de casa e fazer uma compra para uma família que precisa, né, ou outra pessoa que precisa. Não é que me deixar de comer, Deus não quer que você deixe de comer. Não, Deus quer que você apenas reparta uma parte, né? Você seja uma pessoa bondosa com o sofrimento dos outros, né? E esse sofrimento aí, esse prejuízo, vamos dizer assim, que você está tomando, porque você poderia até comer mais, mas você está deixando de comer para poder socorrer outra pessoa, isso é um sofrimento para o nosso corpo, né? Pô, eu podia ter comprado uma picanha lá super gostosa, mas R$ 70 o quilo. Eu vou levar uma carne aqui, uma 100, custa 48, e esses outros dinheiro aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ajudar uma família lá que não tem o que comer, eu vou levar para ela. É um sofrimento, né? Mas o sofrimento tem glória diante de Deus. Tudo aquilo que você faz nessa vida e que você às vezes sofre, você passa humilhação, você passa por situações de sofrimento dessa vida, mas o sofrimento tem peso de glória, né? Tá entendendo? Vamos aprender isso. Então, ó, graças a Deus, obrigado pela sua audição, né? Você ficar esse tempo aqui ouvindo, se você está ficando até o final, graças a Deus por isso, né? E se não, você que está ouvindo agora gravado, nas outras lives, não dá para assistir tudo de uma vez, assiste 20, 30 minutos, 40 minutos, trava, no dia seguinte você continua assistindo, né? Deus vai nos iluminar para que nós possamos ser parte dos salvos na eternidade futura, né? Nós podemos entrar na vida eterna, né? E viver vida e vida, disse Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, né? Vida com glória, com graça, com beleza, com paz, com saúde, com justiça, né? A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça,
paz e alegria no Espírito Santo, né? Então o reino de Deus é um reino maravilhoso, né? Se Deus fez esse mundo aqui maravilhoso, imagina o terceiro céu, o novo céu, nova terra, né? Vamos nos esforçar para estarmos lá, né? Muito obrigado pela sua audição. Boa noite, boa tarde, bom dia. Até a próxima reunião, a próxima gravação, se Deus quiser. Paz. Amém.